Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Jornada do Conhecimento e hoje o assunto é gêmeos digitais. Para isso, vamos procurar no mercado e um grande player veio aqui, aceitou o convite para nos ensinar, enfim, o que são os gêmeos digitais, as aplicações onde ele fez isso daí, tá? Logo depois da vinheta, nós vamos chamar ele aqui. Grande Paulo Andrade, seja muito bem-vindo. Como nem todo mundo aqui da nossa comunidade te conhece, eu gostaria então, desses minutos iniciais, você se apresentasse, falasse rapidamente da Viva, de você. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Maravilha, não. Obrigado, Marco, eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer te rever. E, bom, para quem não me conhece, eu sou o Paulo Andrade, eu sou gerente de pré-vendas na Viva. Para quem não sabe o que é pré-vendas, eu gosto de definir como meio-campo no jogo de futebol. Se você tem vendedores, que essencialmente são os atacantes, tentando fechar negócio, marcar um gol, na defesa você tem o pessoal de engenharia que executa projetos. Então eles querem ser mais conservadores, correr menos risco. Eu faço exatamente a conexão entre um e outro. Eu tento puxar o pessoal para o que é mais razoável, quais riscos são aceitáveis. Então a gente escreve escopo e aplica tecnologia. Então a gente é o grupo técnico dentro do grupo de vendas. Bacana. E a Viva, para quem não conhece, é uma empresa, um breve resumo, a gente é o que resulta da junção da Schneider Electric Software, que dentro dela tinha a Invensys, a Wonderware, tem a própria Viva, que começou como uma empresa de engenharia e desenho, né, engenharia e design, agora junto aos Ubisoft, mais uns outros tantos logos aí. Então, cada uma dessas empresas, ela tinha uma visão própria do que era um gêmeo digital, e até por isso que é conveniente para mim falar desse tema aqui, porque existem várias respostas, ironicamente, nenhuma delas está mais certa ou mais errada, é uma questão de aplicação, mas a gente aprofunda em breve nesse assunto. Excelente, Paulo. Vamos lá então. Já vamos ensinar a turma lá. Já tá no ar a tua apresentação. Fica à vontade. Maravilha. Então, falar aqui alguns slides que para mim, são muito bons para resumir o que é um Digital Twin. A primeira coisa é, tá, por que um Digital Twin é relevante, né? Por que esse é um assunto que vale a pena as pessoas se interarem, para as empresas comercialmente também faz sentido. Que no fundo é uma área de investimento tecnológico que traz impacto. Tá? A Bloomberg estima que o mercado em si vai ter um crescimento acumulado maior de 58% até 2026. Na prática, o que isso quer dizer? Que existe um aproveitamento de informação, e por trás da informação estão os dados que geraram essa informação, que trazem impacto para negócio. Né? E esse impacto, ele não é só uma questão de estamos evitando perdas. A partir do momento que você tem uma gestão mais apropriada de sistemas e dos dados que estão por trás, a gente consegue revisitar os processos, otimizar os processos e, através disso, melhorar como as pessoas trabalham. Então, tem impacto também em segurança, tem impacto em produtividade. E aí, claro, surge uma série de questionamentos que orbitam, que é a privacidade de informação, segurança de dados, etc. Então, tudo isso é parte dessa discussão do que é um digital twin. E se a gente for pegar uma definição by the book, né, uma definição categórica, no fundo são representações virtuais de um ativo real. Tá? Essa representação virtual, ela não pode ser estática, né, ela tem que evoluir com o ativo em si, e uma vez que é criado esse perfil, a gente consegue, inclusive, olhar o acumulado de informação, que é o passado, a gente consegue ver o comportamento do ativo nesse momento, que é o presente, e a partir dessa junção de informações, a gente faz a inferência de qual que é o comportamento esperado no futuro, qual que é o desejado para esse futuro e quais ajustes a gente pode ou deve fazer hoje para melhorar essa performance depois. Então, o Digital Twin, a forma como eu gosto de definir, assim, essencialmente é um lugar, entre aspas, né, um lugar virtual, onde eu posso trazer perguntas e sair com respostas sem interferir no meu ativo real. Então, um caso simples, vamos supor que eu opero uma unidade, né, uma fábrica ou na planta de processo contínuo, e quero treinar uma equipe nova. Bom,
para eu treinar uma equipe, eu não posso prejudicar a minha produção, e às vezes tem risco envolvido, às vezes eu consigo só mostrar as componentes internos de um equipamento, se eu abrir o equipamento, então como é que eu faço isso sem interferir na produtividade da unidade em si? E isso a gente consegue fazer muito bem através de um gêmeo digital. Tá? Por outro lado, assim, se eu fizer um teste simples, né, qualquer um de nós aqui pega e procura por Digital Twin ou gêmeo digital no Google, não existe uma consistência nos resultados. Você encontra uma gama de aplicações, uma gama de benefícios, uma gama, inclusive, de versões. O meu é melhor que o seu, a minha concorrência não faz tão bem. E muitas imagens que não são realistas. Essa imagem que está no fundo de tela é uma que a própria Viva usa às vezes, e ela não representa muita coisa, ela não tem um fim prático. Então, às vezes acaba até sendo uma coisa meio clichê, uma coisa mágica, mas isso não é verdade. A questão principal de um Digital Twin, a meu ver, é que a gente precisa saber para que ele vai ser aplicado, qual que é a nossa finalidade, qual que é a nossa prioridade estratégica, e aí cada faceta do Digital Twin vai trazer um benefício diferente. Então, eu tenho um contexto de engenharia, eu tenho um contexto dos dados em tempo real, tem uma questão preditiva, que é essa questão de previsão que eu comentei, eu tenho um contexto financeiro, eu tenho uma estratégia de manutenção, e tudo isso tem é uma compilação de informações que estão por trás e vão trazer benefícios, além da corporação como um todo, mas também em nichos específicos. Então, cada telinha dessa, isso aqui pode emular, por exemplo, uma central de operações integrada de uma unidade, nesse caso de refino. Né? Cada tela dessas traz sua própria visão do que é um Digital Twin, ela serve para alguma coisa. A questão é você poder ter acesso a essa informação no momento em que você precisa dessa informação. Né? E às vezes é com mais frequência, às vezes é com menos frequência, porque alguns dados são transacionais, outros são dinâmicos. O que isso quer dizer? Se eu vou, por exemplo, gerar um fluxograma de processo, isso é um dado transacional, é uma coisa que não muda tanto com o tempo. Se eu vou pegar os dados em tempo real, isso é dinâmico, eu estou o tempo todo recebendo mais informações. E aí uma analogia simples para contar. Todo mundo aqui usa o Waze, se não o Waze, algum mapa com rota e trânsito equivalente. Muito bem, o mapa em si é o dado transacional, não é tão fácil mudar uma rua. Uma coisa que é mais fácil, mas não acontece com tanta frequência, é o sentido de fluxo do tráfego dessa rua, certo? Muito bem, então essa é uma informação mais estática. Agora, eu preciso dessa informação para calcular uma rota. A rota é o caminho mais curto, mas aí eu jogo nessa rota uma informação em tempo real, que é o trânsito em tempo real que eu tenho ali. Tudo isso compõe um Digital Twin. E cada informação tem seu próprio valor. O trânsito normalmente que a gente consome mais, mas por trás disso está toda a informação do mapa da cidade, de quais são as vias, o que está obstruído, o que não está. Então, isso tudo compõe um Digital Twin. E a analogia aqui existe numa operação industrial. E para eu trazer isso para uma esfera que é ainda mais próxima de todos nós, vamos pensar, por exemplo, numa pessoa, né? Qualquer pessoa. Se for considerar uma pessoa, primeiro eu tenho uma carga genética, né? Eu tenho ali a carga genética do pai, da mãe, isso já vai reger parte de quem nós somos. Mas além dessa carga genética, eu tenho um aprendizado que é o do comportamento. Como é que eu fui criado, quais são os meus valores, como é que isso vai funcionar, isso tudo dentro de um conceito industrial estaria próximo da etapa de EPC, né? Engineering, Procurement, Construction, vulgo a parte de projeto e construção. O ponto dessa construção é que quando eu viro um adulto, que aí eu estou na minha fase mais produtiva, que eu consiga ter autonomia, que eu consiga ser o melhor que eu posso ser. Mas nessa etapa da vida eu também tenho pequenos desgastes, né? Eu posso ter algumas doenças, eu posso ter algum problema que inclusive veio da minha carga genética, então eu tenho alguns temas menores, eu tenho desgastes e avarias, né? Então, por exemplo, tem um problema na cartilagem do joelho, tudo bem, isso foi um desgaste acumulado ao longo da vida, que também me gera um impacto, né? E altera a forma como eu me comporto e quanta produtividade, entre aspas, eu posso ter. E eu tenho também falhas críticas, né? Eu posso ter um ataque cardíaco, eu posso ter uma falência renal, etc. E isso pode levar a
ao falecimento, né? Eu posso, enfim, padecer de alguma coisa mais grave. E a questão toda é que essas informações, elas podem ser acompanhadas desde o início da vida. Então, eu tenho hoje a capacidade de diagnosticar doenças genéticas logo no momento do nascimento, então eu posso tomar cuidados nesse momento de criação, eu posso controlar um pouco o que eu aprendo, como é que eu aprendo a pensar, para isso afetar o meu comportamento e as minhas emoções, e não ativo esse comportamento também. Eu posso modelar um processo para saber como ele vai se portar em determinadas condições climáticas, para eu saber como lidar com isso. Essa é a maturidade de um ativo. Além disso, quando eu faço exames médicos, eu vou ganhando um acumulado de informações históricas que podem diagnosticar, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, ou pior, eu tenho uma alergia à lactose. Então, quando eu for num restaurante, ou mesmo comer em casa, eu preciso tomar esse cuidado, porque senão pode me gerar uma consequência. E isso gera estratégias de manutenção. Seria assim, então a minha dieta tem que ter alguns cuidados particulares. No mundo industrial, a analogia é perfeitamente válida, porque se eu pegar, por exemplo, isso aqui é um estudo de 2017 do Fórum Econômico Mundial, orientado ao setor de óleo e gás, tá? Mas basicamente ele diz que no âmbito industrial, não sei se vocês veem o cursor aqui, mas no eixo de baixo do gráfico, no âmbito industrial, os pontos de maior impacto, ele chama de Operations Optimization e Predictive Maintenance, que estão numa categoria que é Digital Asset Lifecycle Management, que no fundo é como tecnologias digitais, orientadas a dados e informações, promovem insights e agilizam a tomada de decisões. Isso tudo com base em informações que são geridas ou podem ser geridas por um digital twin, por um gêmeo digital. Porque quando a gente não estrutura uma estratégia, no fundo a gente pode chegar numa situação de uma confusão entre fontes de informação e decisões que, se eu não tenho um processo estruturado, levam a decisões equivocadas. E aí que estão os maiores riscos da indústria, né? Muitas vezes uma decisão mal tomada pode gerar um impacto pior do que uma não tomada de decisão, certo? Porque na pior das, especificamente na parte de manutenção, eu posso fazer manutenção preventiva da melhor forma possível, de acordo com a recomendação dos fabricantes, e ser super conservador aí. E tudo bem, é uma estratégia de gestão que, do ponto de vista de prevenção, ela pode ser otimizada, mas do ponto de vista de investimento, ela não é otimizada, porque eu posso estar gastando um capital que não era necessário, porque o desgaste não foi tão grande. Então, como eu equilibro isso? Como é que eu chego numa estratégia que equilibra risco e despesa? E essa é uma típica decisão que pode ser influenciada por um gêmeo digital, porque eu meço esses desgastes, eu meço o impacto, e eu meço a produtividade e a minha, mais que isso, até o meu compromisso com fornecedores que vão sofrer com o decréscimo da minha produtividade. Então, esse emaranhado de informações, ele pode ser analisado num contexto virtual, e justamente por isso que a definição de um digital twin, ela acaba sendo vaga, porque o tipo de análise que eu vou fazer depende, de novo, das minhas prioridades estratégicas e da minha necessidade imediata, às vezes. Para gravar tudo isso, a gente tem algumas informações, por exemplo, 50% dos dados industriais foram criados nos últimos 2 anos, e esse é um estudo de 2021. Então, em 3 anos, ou 2 a 3 anos depois, isso ia continuar sendo verdade, o que implica que eu tenho um crescimento exponencial da quantidade de informações que são geradas e coletadas em ativos industriais. E, ironicamente, né, e acho que isso é óbvio para todo mundo, mas nem todo dado que eu coleto, ele é relevante, não necessariamente para todas as decisões. Então, além de uma questão de coleta, eu tenho uma questão de interpretação e análise. Agora, o uso da informação que é gerada hoje também leva tem um estudo da Seagate que implica que 68% dos dados não são propriamente utilizados, porque 44% nem é capturado, e dos 56% que são capturados, 43% não são utilizados. Porque, no fundo, todo mundo começa fazendo as análises mais críticas.
certo? E a partir daí você começa a gerar uma estabilidade, as prioridades de investimento ficam mais difíceis, né? Por exemplo, se eu tenho uma operação inteira que depende de um forno, eu vou investir no controle do forno. E se o resto quebrar, tudo bem, assim, dá para levar. Então, guardadas as devidas proporções, isso acaba sendo verdade para uma operação industrial, mas não implica que o resto da análise de dados não tem benefício. A questão é que hoje essa análise está ficando cada vez mais viável e cada vez mais acessível. Eu consigo fazer e eu consigo distribuir essa informação de forma que eu consigo coletar esses benefícios que no passado eram mais periféricos. E justamente um digital twin, um gêmeo digital, é o que me permite fazer essa análise, essa coleta e essa tomada de decisões, né? No fundo, o que eu estou afirmando é, se por um lado eu tenho vários grupos hoje que tem uma comunicação que pode ser truncada, que pode ser subótima, eu vou conseguir permitir que no futuro essa conexão seja absolutamente interconectada, certo? Existem aí várias alavancas tecnológicas, né, por assim dizer. Então, a questão do crescimento da nuvem, a questão do surgimento de 5G, tudo isso amplia o alcance dessa rede de informações, mas a estratégia de gestão e a estratégia de acesso, ela é relevante, né? Então, uma forma de resumir o que é o Digital Twin, para que ele vai servir, se eu tenho um gráfico do valor contra tempo de um evento, né, do negócio, esse business event, e o valor aqui, entenda-se, não é só uma questão de que eu vou ganhar dinheiro, né, ou ganhar valor, eu posso evitar perdas também. Então, eu tenho um incidente ou um evento. A primeira latência que eu tenho é na coleta dessa informação, né? Então, acontece o evento, eu capturo, entendo que isso aconteceu e registro, né? A segunda latência, após o dado estar armazenado, é a análise. É basicamente transformar um dado em informação através de contexto. E esse contexto, uma vez transformado em informação, ele passa pela terceira latência, que é a distribuição dessa informação e a tomada de decisões. Quando a gente cria um digital twin orientado a uma aplicação industrial, o que a gente está acelerando é essencialmente a coleta, análise e a distribuição. O fator tomada de decisão, ele pode ser automatizado, no caso de automação de sistemas, mas normalmente ele passa por uma aprovação por uma pessoa. Então a gente não busca que todo o processo seja automático, mas se a gente consegue acelerar a coleta, acelerar a análise, acelerar a distribuição, tudo isso, obviamente, com as preocupações adequadas de segurança e afins, a gente já traz um ganho imenso para a indústria. E esse é o impacto naquele estudo do Fórum Econômico Mundial que eu mostrei no comecinho. Então, a aplicação de um Digital Twin, ela pode ser sintetizada nessa curva. E aí, quando a gente fala de eu quero conectar os grupos, as pessoas, as equipes e as empresas, a gente pode falar essencialmente de uma economia conectada, né? Um ecossistema econômico conectado, onde, na forma como eu trabalho, né? Até na Viva, onde eu trabalho, a gente sintetiza para nossa simplificação na parte de projeto, né? Design, a operação e a otimização desse ativo. Essencialmente são grupos que, mesmo dentro de empresas, eles são relativamente desconectados, as visões, as prioridades, muitas vezes não são alinhadas, porque você, por exemplo, um caso simples, se eu falo em projeto, eu falo assim, não, eu vou gastar mais tempo em projeto para fazer melhor, e eu vou postergar um pouquinho a partida, ou vou estender a manutenção para executar isso aqui melhor. Teoricamente faz sentido, mas eu estou atrasando a operação. E os prazos apertam. Então, vale mais a pena eu acelerar e diminuir o projeto e correr o risco de diminuir a eficiência da planta projetada, ou acelerar a operação. Então, esses grupos têm prioridades distintas, e só no momento em que todos atuam em sinergia, eu consigo fazer uma análise do negócio como um todo, para ver o que vale mais a pena. E aí, o que a gente cria com o Digital Twin, o que a gente busca com essa economia conectada, entre aspas, é justamente essa possibilidade de juntar esses nichos, acelerando o tempo de execução de projetos, conectando essas informações
com a força de trabalho, tanto de engenharia quanto de operações, otimizar a cadeia de suprimentos de uma empresa, tanto de entrada quanto de saída, né, os insumos quanto da produção final, aumentar a confiabilidade e, como plus, assim, né, e é bastante significativo, ter uma melhora significativa em sustentabilidade, que é um tema em voga e é um tema extremamente relevante. Porque, no fundo, e até é engraçado uma empresa de software falar disso, né, ou técnico de software como eu, mas a verdade é, quando, através de software, a gente faz uma melhor gestão de informação, e, obviamente, quando a gente fala de gêmeos digitais, a gente essencialmente está falando de dados e software, o impacto que isso traz no ativo real, né, na produção real, diminui desperdício. Né? Então, quando eu diminuo o desperdício, eu já tenho impacto positivo na questão sustentabilidade. Além disso, quando eu otimizo esse consumo, eu otimizo também a cadeia. Então, não é só uma questão de desperdício material, mas assim, consumo energético, mesmo a mobilização de pessoas de forma desnecessária. Assim, uma coisa que teve um impacto brutal em sustentabilidade para quem faz técnico de software como eu, assim, a quantidade de emissão de gás carbônico que a gente tem em função da redução de viagens, podendo fazer reuniões por Teams. Isso é uma coisa relativamente simples, né? Mas a partir do momento que a gente traz esses pequenos impactos para o mundo industrial, melhorando a tomada de decisões, tomando ações mais assertivas e evitando desperdícios ou perdas de valor na cadeia, seja por otimização no consumo de matéria-prima, otimização do consumo energético, ou até, não, eu ajusto minha produção para não ter um excesso que vai ser desperdiçado depois, eu tenho sim um impacto na questão de sustentabilidade. Então, eu consigo fazer melhores estratégias, sempre orientados em dados reais, sejam eles do passado, do meu ativo, do histórico acumulado, sejam eles com as leituras dos dados presentes, ou com as projeções em dados futuros. Então, a gente consegue aqui criar esse ciclo de otimização, né, a parte de projeto e design conectada à parte de operações e conectada à parte de otimização do ativo. Como que isso pode ser representado de um aspecto mais técnico, né? E deixa eu pular alguns slides aqui e já ir para a parte mais relevante. Quando a gente faz isso, eu consigo expandir toda essa área de projeto, operação e otimização e começar a montar uma arquitetura desses sistemas e funções que representem o meu ativo. Então, essa aqui é uma arquitetura simples, mas aí onde eu vejo a parte de engenharia, né, que está desde as primeiras simulações conceituais dos projetos básicos, até os que fazem análise de viabilidade de um ativo, isso passa para a parte de engenharia e design. Então, eu recebo um PFD, por exemplo, um Process Flow Diagram, que basicamente indica grandes equipamentos, grandes correntes numa indústria de processo. Né? Isso detalhado vira um PNID, um Process Instrumentation Diagram, porque eu começo a colocar os mecanismos de controle, certo? Isso evolui para eu posso fazer modelos 3D e detalhamentos, e aí, inclusive, eu uso de exemplo aqui indústria de processo, mas isso, como você comentou, Marco, antes da gente começar a gravação, na indústria de construção civil, fala-se muito agora de BIM. BIM essencialmente é isso, mas não para indústria de processo, mas eu faço um detalhamento do projeto, de um projeto de infraestrutura ou de construção civil, não só para eu ter aquele layout, enfim, todo mundo que já comprou um imóvel falou com o arquiteto pode ter visto assim, essa é a representação da sua casa, planta, aqui vão ficar os móveis. Se a gente extrapola isso para o impacto industrial, fala, não, esse é o layout da planta, aqui vão ficar esses equipamentos, aí alguém pode fazer uma análise de quais são as rotas de fuga e falar, não, isso daqui pode ser melhorado, ou eventualmente o pessoal de estrutura metálica fala, essa estrutura aqui está com muita carga, vamos redistribuir. Isso tudo pode ser feito no momento de engenharia, em um gêmeo digital, antes de sair um Bill of Materials, né, uma lista de materiais que precisam ser comprados para essa mesma unidade ser fabricada. Aí, no processo de fabricação dessa unidade,
a gente tem uma série de equipes que são mobilizadas simultaneamente, e aí todo mundo que já acompanhou obra em casa mesmo, também sabe que sempre tem algum pepino, né? O fio deveria estar aqui, não está. Aqui eu não posso furar porque tem a estrutura do edifício onde eu moro. Esse mesmo tipo de problema acontece numa construção industrial, sendo que eu tenho uma pressão para cumprir prazos. Então, e o pessoal de engenharia também está lá, assim, eu consegui otimizar aqui um processo, esse fornecedor não tem esse equipamento, vai ter que demorar 2 anos para fabricar, mas eu consigo o equipamento. Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo, até o momento que, ok, vamos pôr a planta, vamos partir a planta, né, a gente faz o comissionamento, faz a partida, e partiu, eu preciso monitorar para controlar o processo, e assim que parte eu preciso também começar a fazer manutenção, porque se eu não tenho uma estratégia de manutenção, eu estou sujeito a risco de ter problemas mais sérios, né? Falar, quebrou, um caso real, né? Uma analogia. Uma vez eu estava num cliente, aí ele recebe uma ligação do pessoal que está na operação e fala, rompeu o selo da bomba de óleo número 3. Legal. Qual que é o problema? Eles nunca compraram o selo da bomba. Né? Até aquele momento eles nunca tinham comprado. Eles tinham comprado a bomba. E dentro da bomba veio o selo. Né? Então, como é que eu sei qual que é o selo correto? E aí, o processo normal eu tenho esse evento, eu preciso voltar, ver quem produziu esse equipamento, achar o manual do fabricante, no manual achar quais são os componentes internos, aí achar o selo, ver se eu tenho no estoque, não almoxarifado, se eu tiver, ok, manda lá para a operação, se não tiver, compra outro. Eu, na verdade, mesmo que tiver, eu já tenho que comprar outro também. Em quanto tempo eu faço esse levantamento e como eu faço? E vamos imaginar um caso crítico, eu tenho essa bomba, tenho uma reserva. Essa falhou, aciona a reserva. Se eu tiver um azar aqui e falhar a reserva, pode parar a produção. E parou a produção, eu posso ter N impactos. Então, esse é o tipo de análise onde a operação, que está aqui nessa área mais à direita dessa arquiteturazinha, remete a informações de engenharia, não porque o dia a dia deles depende disso, mas não, precisou de uma informação onde a descrição que o pessoal de operação conhece, a função do equipamento, é a bomba de óleo cru, número 3. Legal. Encontra, pela função, encontra qual é o equipamento correto, do equipamento encontra quem é o fabricante, do fabricante encontra o manual, etc. E quando eu tenho esse contexto em um Digital Twin, a questão é, a mesma informação, ela pode ser encontrada por vários caminhos. Então, a descrição funcional, ela serve para eu encontrar tudo que eu sei desse equipamento. Assim como no momento em que alarma a bomba porque a performance caiu, porque o selo rompeu, aqui na parte de baixo de controle operacional eu já sei o que aconteceu. E a verdade é, eu não precisei que uma pessoa fosse iniciar a bomba reserva. Não, a automação de sistemas já cuidou disso. Eu tenho um problema ali, foi detectada uma perda de performance, eventualmente um vazamento, legal, interrompe essa, começa a partida, não tem impacto na produção, mas eu preciso tomar ações corretivas com relação a tal da bomba de óleo cru número 3. Isso agregado leva a essa convergência, que, né, na parte de cima é IT, OT, T, né? Information Technology, Operations Technology, Engineering Technology. Todos eles, agregados, formam capas de visualização, e isso é a forma como eu acesso um Digital Twin. O Digital Twin é o destrinchamento, entre aspas, se é que essa palavra existe, mas é eu ter acesso a toda essa informação das camadas de baixo, para eu executar determinadas ações, nesse exemplo que eu dei, é uma atividade de manutenção, usando essa capa de visualização. E aí, todo esse contexto, por sua vez, pode se desdobrar em cada vez mais funções ou sistemas, tá? E tudo isso daqui, eventualmente, converge para esses gêmeos digitais de engenharia, operação e performance, ou projeto, operação e otimização, que é a forma como a gente divide. E não estou dizendo, essa é a forma correta, precisa se fazer assim, não. É uma forma que é conveniente para o trabalho que a gente faz e exemplifica um pouco
quais são as abordagens possíveis. E aí, só para fechar, o que acontece aqui é o seguinte: então, o Digital Twin ele vai agregar e representar informações de todos os aspectos de engenharia e operacionais de um ativo. Ele pode fazer isso. Agora, ele deve fazer isso, sim ou não? E aí a resposta é depende. Depende de qual que é a minha capacidade de investimento, quais são os meus interesses imediatos, quais são os meus interesses estratégicos futuros. E aí, quando eu tenho uma clareza dessa noção de prioridades, eu posso escolher quais áreas de impacto eu devo investir primeiro, certo? E feito esse investimento, dá para a gente extrapolar, ok, quais vão ser os benefícios, as economias, e se eu tiver num processo de transformação digital, eu pego essas economias, retroalimento e faço uma melhoria contínua do processo, através de sistemas. E aí, eu honrando essas melhorias, eu confirmando, né, essas melhorias, eu consigo alavancar esse processo de transformação digital, que aí pode extrapolar, como eu falei antes, tem a parte de sistemas, tem a parte de processos, e aí eu vou ter um impacto necessariamente nas pessoas, que em teoria vão otimizar a forma como elas trabalham, seja por questões de performance ou de segurança, ou até de confiabilidade, no sentido de eu sei que o que eu vou fazer tem impacto. Então essa é a decisão correta, porque a decisão ela é acelerada em um Digital Twin. Tá? Então, conceitualmente, isso abrange o que eu queria mostrar. E, obviamente, como eu sou técnico aqui, eu posso entrar nos sistemas e fazer um monte de coisas, mas eu acho que esse slide, até como técnico, esse slide aqui, para mim, é o que melhor representa, porque cada caixinha dessas, ela é passível de uma análise, de um estudo, e ela vai contribuir para um Digital Twin, ela vai consumir informações de um Digital Twin. Então, eu sou engenheiro químico, né? Então, essa parte de projeto em engenharia é onde eu comecei minha carreira. E para mim, tá, esse é meu mundo. Agora, para mim é fácil entrar, por exemplo, num ERP e ver os indicadores financeiros e ver o impacto que eu vou causar. Não é minha praia. Agora, eu preciso ter essa consciência. Não que eu precise aprender o ERP, mas eu preciso saber qual que é o impacto das minhas ações. Se não sou eu quem vai saber, é o meu gestor ou o gestor do meu gestor. E essa visibilidade é o que o Digital Twin oferece. Então, ele desce no nível de dados em bancos de dados e como esses dados devem ser orquestrados para trabalhar em conjunto. Por exemplo, se o meu engenheiro de processos falou, essa linha vai operar nessas condições aqui, temperatura e pressão, legal. Essa informação não pode ser mudada por alguém na construção e falar, isso aqui vai funcionar nesse diâmetro, mas não cabe, vamos reduzir. Não é assim que funciona, né? Eu preciso voltar essa decisão. E isso vai arrastando até o final da vida útil de um ativo. Então, essa imagem, para mim, ela representa quais caixinhas, entre aspas, contribuem e consomem informações. E cada uma delas tem sua própria visão de um Digital Twin. E aí eu volto para a forma como a gente começou. Eu não tenho uma única definição, porque eu não tenho um único propósito, certo? Então, e é uma pergunta que eu escuto bastante, assim, por onde eu começo, né? Qual que é a primeira etapa? Cara, o jeito de começar é definir minha prioridade estratégica. Eu preciso otimizar gastos. Legal. Todo mundo tem que fazer isso. Agora, então, tá bom, onde você está gastando mais? Eu questiono se o meu investimento em manutenção é otimizado, porque não tenho tanta falha assim. Legal, vamos rever. Ou então, meu consumo energético oscila muito. Ou um outro caso real, numa operação de manufatura, onde tinha 3 linhas, a linha 3 sempre dá problema. Legal. Vamos investigar. Esse é um caso real. Qual que era o problema? As 3 linhas partiam ao mesmo tempo, né? Só que não é que a linha 3 dava mais problemas, é que as 3 davam, mas por uma questão logística, as equipes de manutenção chegavam mais rápido na linha 1, depois na linha 2, por último na linha 3. Então a linha 3 sofria um pouco mais. E aí, com o tempo, isso gerava mais desgastes. A solução para isso foi relativamente simples, uma vez identificadas as informações corretas. Foi colocado um faseamento de tempo entre a partida das linhas. Porque aí partia, deu problema? Não, ok. Parte a próxima, deu problema? Não. Parte a próxima, deu problema? Não. Porque quando partiam as 3, se acontecesse qualquer coisa em 2 linhas simultaneamente,
a que tivesse o menor número, né, que era mais próxima da equipe de manutenção, era atendida primeiro. Isso gerava um desgaste natural, entre aspas, da linha 3. Então, esse tipo de análise é o que o Digital Twin permite fazer. Por isso que eu falo, é um lugar para eu vir com perguntas e sair com respostas, mas eu preciso saber o que perguntar. E aí, sabendo as perguntas, eu consigo estabelecer como fazer essa análise. Então, ok? Então, por enquanto é isso. Vamos conversar mais um pouquinho, mas do que eu queria mostrar, esse é o conteúdo. Super aula, Paulo. Pessoal aqui da audiência, eu esqueci de avisar no começo, né? O Paulo preferiu primeiro que ele fizesse a apresentação, para que depois a gente fizesse as nossas perguntas, nosso bate-papo aqui em função dessas colocações, tá? Então, perdão aí a você da audiência, eu não tinha explicado isso antes, né? Que a gente tem que ficar aqui à disposição, né, do convidado, e tem uns que gostam de ficar o ping-pong, né, Paulo? E às vezes nesse ping-pong acaba se perdendo no tempo e tal. Então, cada caso é um caso. E o Paulo preferiu que primeiro ele fizesse a explanação. Paulinho, eu anotei aqui 932 dúvidas, e nós vamos ficar. Brincadeira. Eu achei fantástico, tá? Essa tua explanação, quando você faz uma analogia, né? E nós adultos adoramos aprender com analogias, né? Aquela analogia de uma planta de processo com ser humano, fantástico. Cabe tudo ali, né? Muito bacana mesmo. Se não tiver direitos autorais, eu vou adotar para mim. À vontade, fica à vontade. Legal, muito bacana. Assim, Paulo, eu tenho visto, né, principalmente aqui no Brasil, lá fora os mercados eles são mais estáveis, né? Mas vamos nos restringir à nossa audiência aqui no Brasil, né, língua portuguesa. As plantas elas têm sido calculadas para uma determinada capacidade de produção. Então você vê lá tubulação, válvulas de controle, instrumentos, capacidade de tanques, né? Tudo calculado para uma determinada. Gostei também, não sabia do teu início de carreira, né? Você vai saber matar essa bacana, porque você começou em projeto, você começou em engenharia, né? E aí, rapaz, ao longo do tempo, a gente vê que essas capacidades elas vão muito além daquela que ela foi calculada, né? Então você vê bomba que não dá mais conta do que precisava, né? Você vê cavitação, você vê problemas de transferir, né? De evitar transbordos para outros tanques. Enfim, você vê uma série de situações que foram modificações de operação em relação ao que o mercado está puxando, né? Não sei qual a tua experiência nisso, mas assim, eu tenho visto muito isso nas plantas, nas indústrias que eu ando, tá? E isso não é só química, não, tá? É geral. Alimentos, farmacêutica, saneamento, né? Saneamento. Então, assim, a minha pergunta é: pelo fato de a nossa cultura ocidental não 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 ter o mindset pronto para ficar asbiltando tudo aquilo que foi uma condição de partida de projeto, como que você vê um cliente teu atual que tem uma Ferrari, como você acabou de mostrar, entretanto o mindset ainda não está atualizado e ele está com um problema com um técnico de elétrica que foi consertar o compressor que parou e a borneira que foi trocada lá, alguns cabos, alguns bornes, não foi atualizado no desenho original. E esse cara tá com um MTTR alto, porque o desenho da engenharia não foi atualizado para a manutenção trabalhar, né? Como que você tem orientado, como você tem treinado esse tipo de cliente que não tem esse mindset, como não é o caso das culturas mais avançadas ou mais maduras, vamos chamar assim, da onde veio esse gêmeo digital que fantasticamente você nos apresentou? É uma questão de cultura, né? Como você colocou. A parte de mindset, no fundo, ela vem de quais são os valores, no sentido intrínseco mesmo, os valores da empresa, o que é bem visto, o que é mal visto. E a verdade é que isso não acontece só no Brasil, nem na América Latina, tá? Você vê traços disso em várias empresas.
Mas a questão como é que eu desligo aquele modo sobrevivência, né? Eu falo assim, não, vamos resolver esse problema rápido, o resto depois a gente vê, os impactos depois a gente vê. E isso, no fundo, justifica, o que acaba justificando, vamos fazer uma gambiarra aqui, não no sentido de MacGyver da coisa, aquela coisa mágica que a gente não sabe se vai dar certo ou não. Vamos resolver isso e depois a gente tem outros problemas. E a gente vai sempre nos mais urgentes, mas não necessariamente nos mais importantes. Então, quando eu tenho uma visão clara de quais são os drivers mais importantes, por exemplo, quando eu tenho situações de alto risco para o funcionário, a gente tem até regulamentação e normas brasileiras mesmo que vão reger, tá? Isso tem que estar nessas condições. E a partir do momento que isso é regido dessa forma, não existe alternativa. Eu preciso obedecer à norma, porque senão os funcionários têm o direito de parar de trabalhar. E aí, nessa hora, você percebe assim, não, ó, eu tenho esse direito e o que está sendo solicitado é para minha segurança, então passa a ser inquestionável. A partir do momento que você constrói essa cultura, e precisa ser um traço que permeia toda a corporação, o comportamento correto, ele é bem mais fácil de ser executado. Mas eu vou perder tempo aqui, é que nem fazer, vou te dar o meu exemplo pessoal, relatório de despesa, né? A gente viaja a trabalho e tem que fazer o relatório de despesa. É muito chato, né? Ninguém gosta de fazer. Mas a questão do relatório de despesa não é uma fiscalização ao trabalhador Paulo. A questão é a seguinte: se a empresa não sabe o que está sendo gastado, o que pode quais abater em termos de impostos que a empresa vai pagar, o que não pode, o controle financeiro mingua. E uma empresa sem controle financeiro não existe. Então, a partir do momento que você entende qual que é a finalidade, você ganha uma nova visão. Tudo bem, continua sendo um trabalho chato, mas é uma necessidade, é uma obrigação eu fazer pelo meu compromisso com a empresa. E aí, claro, você tem que criar também esse mindset de compromisso. Por exemplo, quando qualquer empresa faz ações sociais, né, você tem uma questão da aceitação da empresa, mas você tem também a empresa começando a permear outros aspectos que vão valorizar aos funcionários da empresa a visão que eles têm. E aí você fazer alguma coisa pelo bem da empresa, melhora. E aí todo mundo começa a ganhar. Então, a resposta aí, ironicamente, ela não é assim, então eu vou bolar um gadgetzinho, que é a pessoa que trocou o board lá, vai fazer um registro fácil, depois fica mais fácil se entrar na engenharia. Isso pode ser uma parte, mas a questão é, a iniciativa de fazer, ela tem que vir. E numa cultura onde às vezes a gente tem e é comum isso, eu vou fazer rondas de inspeção para verificar avarias na planta, e você, como evidência, tem que tirar uma foto para provar que você esteve lá, a questão ela é cultural. Né? E as melhores iniciativas, bom, primeiro, elas são de longo prazo, tá? Não é uma coisa que você muda da noite para o dia, mas a verdade é, se você tem operadores, né, funcionários que são comprometidos, e no jeito bonito de dizer, não, veste a camisa, essa empresa também é sua, se você faz o funcionário perceber que ele pertence àquele ciclo, ele alimenta a informação e você consegue aproveitar essa informação. Então, os sistemas e os processos, eles vão até certo ponto, mas tem que existir uma questão de trabalhar também as pessoas e o pertencimento e a vontade delas de contribuir. Essa é a ação de maior impacto. Fora isso, existem, como eu falei, os gadgets, os simplificadores, tem toda uma tecnologia de escaneamento que vai gerar inputs automáticos, etc. Mas isso é uma parte. Se eu tiver o compromisso das pessoas, é o que melhora. Então, a mudança de mindset, que é difícil, difícil não é a palavra, né? Ela é trabalhosa. Você precisa fazer um trabalho de longo prazo e você precisa capturar e reter talentos aí nesse sentido. Tem muito impacto, assim, são as melhores iniciativas que eu vi funcionando em empresas, vêm dessa transformação cultural. Uhum. E como consultor de jornadas indústria 4.0, Paulo, é o que eu menos tenho visto, né? Os profissionais já partem direto para a tecnologia, já partem direto para conhecer os Paulo Andrade de vários players, vai botar a tecnologia lá e não pensa inicialmente como é que ele vai gerir essa mudança.
que é uma mudança completamente comportamental e que começa lá na arquitetura organizacional, né? E é o que as empresas não estão, na minha modesta opinião, não estão preparadas e não estão fazendo. E aí você chega lá, você vê um monte de coisas que às vezes são até penduricalhos, né, que não estão ligados numa mesma plataforma, e você está criando um monte de silos de informação, né? Então, isso é um problema seríssimo que eu tenho visto no mercado. No meio da apresentação, eu falei do quanto o Teams agregou na questão de viagens, no meu caso, né, para melhoria de índice de sustentabilidade dentro do trabalho, mas, por outro lado, esse distanciamento que tem, de fato, tudo em tela, tudo online, faz um pouco dessa quebra de vínculo, assim, é muito, muito diferente a gente estar presencialmente num cliente, num parceiro, numa operação, do que estar online. Online você transmite conteúdo, mas o vínculo, né, esse respeito e esse pertencimento você constrói de outras formas. E acho que invariavelmente todas as pessoas, todas as empresas tiveram seus impactos do que foi o período de quarentena e as consequências disso. Então a oportunidade existe. Não digo Teams é horrível, não, Teams é muito bom. A gente precisa saber usar e a gente precisa parar e pensar justamente onde a gente quer chegar. Tem uma frase que eu nunca lembro quem disse, mas que assim, disciplina é a diferença entre o que você quer mais e o que você quer agora, né? E isso normalmente é dito num contexto pessoal, né? Assim, o que eu quero para mim mesmo, mas o contexto industrial vale também, porque o que eu quero agora, né? Eu quero resolver esses problemas, quero apagar os incêndios, é o que todo mundo fala. Agora, o que eu quero mais, né? E a partir do momento que a gente fala, não, o que eu preciso é preservar a empresa, preservar o ambiente, preservar os objetivos de longo prazo, aí as ações corretas ganham importância, né? Então você prioriza, o importante sobrepassa o que é urgente. Tem eventos urgentes que precisam ser olhados, mas assim, o importante vai reger a estrutura dos demais. E existem ações nesse sentido, mas é que a grande dificuldade é que é muito difícil você medir esse progresso. Então, elas são ações de longo prazo que precisam ser preservadas por todo esse período. E, de novo, eu te faço uma analogia bem ruim, né? Eu raspo o cabelo desde que eu tenho 16 anos. E algumas vezes eu pensava em, vou voltar a ter cabelo. Cara, se com 3 semanas eu desisto, com 3 meses eu desisto, dá na mesma. Eu preciso ter a disciplina para fazer isso ao longo de muito tempo. Então, isso vale para tudo, né? Para o pessoal e para o industrial. Concordo com tudo que você falou. E tem tempo para fazer mais uma perguntinha, Paulo? À vontade, à vontade. Tá. Eu gostei demais desse último slide, né? Não sei se você está vendo aí, ó. Tá vendo Agora aí? O último slide. Create a digital threat and enables information mastery across the asset lifecycle. Tá vendo ali? Sim, Eu achei ele o 26, tá? O mais didático de todos, né? E aqui é bacana porque você reporta a simulação desde a engenharia de projetos, né? Passando pela fabricação, engenharia de manutenção e a engenharia de processos, né? Que é o cara que vai trabalhar a otimização disso daí, né? E o ideal seria, né, Paulo, de que num plano diretor eu colocasse isso daí dentro de um plano diretor de um cliente meu, uma indústria de processo qualquer, processo fluido, e ao longo do tempo nós escalonássemos quais dessas funções você vai habilitando, né, para esse gêmeo digital ficar funcionando ali dentro, e esse seria o melhor dos mundos. Entretanto, quando você chega numa fábrica, né, ele já tem um as found ali, um conforme achado, né? Ou ele já tem um gestor de ativos, ou às vezes ele já tem um otimizador, né, de processo, ele já está usando um simulador. A pergunta é, como que nós deveríamos pensar, né? Uma vez especificando essa solução que você nos mostrou, como que a gente poderia pensar da interface de algumas, vamos dizer assim, genericamente de qualquer função, com uma outra que já esteja trabalhando e é de um outro player e já está funcionando lá?
Eu vou dividir tua pergunta em algumas partes. Vamos lá. Existe um fator aí que é interoperabilidade, né? Você tem uma tecnologia que já está implantada e eu consegui interfacear com outros players. Dentro de um mundo operacional, e nenhuma generalização é verdade, né? Mas dentro de um contexto operacional, o dado coletado ele sempre vai ser um dado bruto, assim, e eu consigo mover esse dado de um sistema para outro. Obviamente, diferentes fornecedores vão ter diferentes facilitadores, né? E aí, não existe uma resposta que não seja, tá, eu preciso entender o que está funcionando bem e onde eu sinto que eu posso ganhar. Inclusive, isso falando até como funcionário de um fornecedor, muitas vezes esse estudo ele pode ser facilitado pelo próprio fornecedor, porque obviamente a gente quer expandir o nosso footprint, quantas raízes a gente tem em cada cliente. Então, normalmente é aí que os clientes chamam assim, eu tenho essa situação, eu estou fazendo um bom uso da solução, dos dados, das informações, etc. Então, tem vários players aí que podem agregar. E então, tem uma questão de interoperabilidade de dados. Agora, tem uma outra coisa que é como as informações de um determinado sistema, e aí não só um determinado sistema no sentido de software, mas um determinado sistema, tipo limite de bateria de uma determinada operação, podem contribuir para a operação seguinte. E aí é uma questão de modelagem. Como é que eu modelo um processo para esse processo alimentar o próximo processo? E aí eu posso fazer essa modelagem tanto no sentido de como engenheiro de processo, né, tem uma indústria com um processo contínuo, vou dizer, entradas e saídas aqui, entradas e saídas na próxima caixinha, então esse é um tipo de modelagem, mas mesmo quando eu vou para uma manufatura, por exemplo, eu modelo num MES, um Manufacturing Execution System, que vai estabelecer essencialmente como vai funcionar a minha operação, e a partir daí eu começo a identificar perdas, porque é só quando eu começo a estabelecer, você mesmo falou, MTTR, eu vou ter o OAE, né, o Overall Equipment Efficiency, eu vou ter vários indicadores que vão dizer, tá, o que está funcionando bem e onde eu posso melhorar. E aí tudo bem, implica que tudo que tem um OAE ruim precisa ser melhorado? Talvez, mas eu preciso começar nas áreas de maior impacto. E aí, aí eu estabeleço uma linha, quer dizer assim, tá, eu preciso otimizar a operação inteira? Não necessariamente, eu preciso chegar num nível onde os meus objetivos são cumpridos. Nem todo mundo precisa buscar ser aquele líder daquele setor, eu tenho a maior produtividade por hora da minha indústria. Não, eu não preciso chegar nisso, porque quando eu estresso a produção, eu vou causar mais desgaste, eu vou ter mais manutenção, então uma coisa puxa a outra. Então a questão é, eu tenho compromissos que eu preciso cumprir. Legal. Eu estou conseguindo cumprir esse compromisso? Se eu não estou, tem uma falha, ou no planejamento ou na execução. E aí eu preciso analisar. Muito bem. Se eu estou conseguindo cumprir, e o objetivo aqui é otimizar a produção, eventualmente projetar uma expansão, aí eu preciso ter uma visão, assim, de falar, tá bom, qual que é meu driver estratégico? E esse é o novo benchmark, assim, eu falo, hoje eu produzo tanto, eu quero produzir tanto, porque eu prevejo isso, ok, como eu chego lá? E aí eu modelo entradas, saídas, como é que funciona e tal. Então, além de uma interoperabilidade entre fornecedores, eu preciso ter uma interoperabilidade entre sistemas, né? E esses sistemas têm que se comunicar. O caso mais clássico é como é que eu faço o RP, que é financeiro, conversar com sistemas de operação. Porque são dados diferentes, eu preciso ter regras de negócio entre um e outro. E se ninguém parar para pensar nas regras de negócio, essa comunicação é impossível. Não é uma questão de integração de sistemas, é uma questão de como os sistemas são as informações são transformadas entre um sistema e outro. E isso é um trabalho que precisa ser estrategizado, assim, eu preciso pensar nisso. E é aí que o Digital Twin, ele não é a resposta de todos os males, ele é um acessório. Eu preciso pensar onde eu quero chegar. E é só aí que eu vou conseguir trazer grandes impactos. Quem costuma fazer esse mapeamento é o integrador, é a Viva ou é o teu cliente? Cara, todo mundo. Tem que ser todo mundo. Todo Porque, mundo. embora dentro da Viva a gente tenha
muita gente com experiência industrial, a gente não se coloca numa posição de falar, eu vou rever o teu processo. Isso na manufatura, quando eu falo de controle avançado de processo, otimização em tempo real, sim. Mas se existe um integrador ali, a parceria ela não é vista como nenhum tabu. A gente quer buscar a melhor solução possível, do nosso ponto de vista, usando o nosso software, claro, mas a gente quer buscar a melhor solução possível. E o cliente, ele precisa arbitrar, porque uma consultoria desconectada de uma realidade cotidiana ali, ela pode não entregar um bom resultado. Com certeza. Então, precisam ser os três. E tudo bem, a gente, um cliente pode delegar mais autoridade para a Vive, a gente pode delegar mais autoridade para o integrador, ou ao contrário, né? Muitas vezes o integrador tem maior conhecimento do processo, ele delega parte disso para a gente. Mas o correto, para ter o melhor resultado, é estarem os três alinhados. Porque senão, existe sim situações onde os trabalhos executados ficam muito desconectados da realidade, porque os drivers não estavam corretos. E embora isso não seja tão comum assim, alguém errou na definição, quando tem troca de gestão, isso fica bem evidente. Entra alguém com uma visão muito distinta, mudam os drivers, aquele estudo que foi feito, ele já não sustenta. Então, precisam ser os três. E assim, quando os três estão bem feitos, é comum, por exemplo, ter acordos baseados em performance, né? Eu tenho esse roadmap, se entregar antes eu tenho condições benéficas para o fornecedor ou para o integrador, se entregar depois eu tenho multas. Então isso é aceitável. Por quê? Porque quando eu tenho uma estratégia definida, todo mundo tem que dar um sign-off ali em qual que é o plano e quais são os termos. E o correto é, de fato, pensar nessa estratégia. Porque um digital twin é muito legal, é muito bonito, e, quando você tem um primeiro contato, assim, eu tenho modelos 3D que ilustram um ativo real, e eu clico aqui, mostra tudo, cara, é quase mágico. Agora, quando você vira e pergunta, tá, mas para que isso serve? Essa resposta, ela tem que ser dada antes do digital twin ser criado. Porque falar, essa é a minha necessidade de negócio. Legal, vamos criar um digital twin orientado a satisfazer essa necessidade de negócio. E sim, eu posso ter outros benefícios periféricos. Eu posso, já que eu vou construir essa estrutura, eu agrego valor também nessas outras áreas, mas eu preciso ter um objetivo. E aí, se por um lado é mais fácil começar pequeno, né, começar com digital twins menores, por outro, provavelmente esses vão ter um maior impacto inicial, e é como eu falei, eu gero economias que retroalimentam esse investimento, eu vou expandir meu digital twin, e isso no final vai proporcionar a transformação digital. Por quê? Porque tendo esse digital twin, eu consigo revisitar os processos e eu consigo até ter impacto nas pessoas, voltando até para a questão de cultura, assim, eu estou vendo o impacto do que eu estou fazendo. Eu, como engenheiro de processo, eu sei que eu não posso mais alterar grandes aspectos do projeto, porque já está construindo. Se eu fizer uma alteração grande aqui, eu vou inviabilizar um monte de coisa. Ótimo. Então, primeiro, eu sei que eu tenho que aparar as grandes arestas no começo, e os ajustes posteriores vão ter impacto. Então, eu mudo o meu mindset, eu começo a otimizar a forma como eu trabalho para entregar resultados na minha empresa. E aí, isso é interessante, por isso que a gente fala de economia conectada. Muitas vezes, os diferentes players desse nicho, eles não estão na mesma empresa. Tenho fornecedores, eu tenho parceiros, eu tenho integradores. Então, quando a gente fala desse ecossistema e economia conectada, é nesse ponto que a gente quer chegar. Não é que toda a informação precisa ser compartilhada com todos, mas num cenário ótimo, e aí o estudo do Fórum Econômico Mundial, que eu usei nos primeiros slides, ele tinha dois eixos. A parte de baixo é o impacto na indústria. O eixo vertical é o impacto social, certo? E quando a gente fala de economia conectada, numa última instância, e eu não estou dizendo que a gente está lá ainda, tá? Mas vamos supor que eu consigo medir o consumo do consumidor final, que está, às vezes, 3 empresas para lá. Eu vendo para um fornecedor, que vende para outro, que vai vender para o... Na cadeia de fornecimento, ele está 3 estágios para lá. Mas se eu consigo medir o consumo do consumidor final, eu consigo calibrar a produção da cadeia inteira. Com certeza. Eu evito desperdício, eu otimizo produção. Então, aquele é o impacto do eixo vertical daquele estudo. E é brutal, ele é uma ordem de grandeza maior do que o impacto na indústria.
justamente por isso, que eu conecto todo mundo e otimizo. Fantástico, Paulo. Mas as outras dúvidas eu vou ter que deixar para uma outra oportunidade. Vamos respeitar seu tempo aí, a correria. Paulo, mais uma vez eu queria agradecer aí o seu tempo, né? Sua didática é fantástica, né? Adorei Obrigado. as analogias que a toda hora você faz. Isso ajuda demais, né? Nós adultos gostamos muito de aprender por analogias e você cuida muito bem disso, é muito bom. Você é professor, Paulo? Não sou. Eu Não, já ó, ministrei cursos, tá aí mas sempre relacionados à tecnologia com a qual eu trabalho. tá aí uma grande oportunidade, teus alunos vão gostar muito de Obrigado. você. Muito obrigado. Turma aqui da audiência, né? Quem gostaria depois de fazer contato com o Paulo, gostar de desdobrar mais esse assunto, está interessado no Gêmeo Digital, que é aí mais a fundo, né? Da ferramenta, da plataforma, os contatos do Paulo, do LinkedIn dele, vai ficar descrito aqui nos detalhes aqui do vídeo, tá bom? Paulo, muito obrigado. Um grande abraço para todos os meus amigos aí da Viva e bons negócios aí para você. Até a próxima, viu? Excelente. Obrigado, Marco. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.